mostrando que a tecnologia até hoje, Sandrão, ela foi ferramenta. No more. A inteligência artificial não é só ferramenta. Explica isso. Ela é o parceiro. Ela é o parceiro. O agente pessoal. Não é à toa que o produto pessoal. da Microsoft chama Copilot. Copilot. Porque você não vai mais andar no mundo sozinho. Eu escrevi sobre isso, Salibão, num post. A minha perspectiva clara é: quem não dominar a inteligência artificial daqui por diante vai ser como se você estivesse fora da internet. Olá, eu sou Sandro Magaldi. Eu, José Salibinato, Salibão. Nós somos autores de 9 livros de negócios, Gestão do Amanhã, o Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, dentre tantos outros. E mais legal, né? Nós somos os protagonistas aqui do nosso GA Podcast, o Gestão do Amanhã Podcast, carinhosamente conhecido como GA Podcast. Um dos mais recentes projetos, né, Sandro? Nosso mais recente projeto. Até chegar ao próximo, que daqui a pouco ele... né? Mas já são mais de 30 episódios do GA Podcast, numa jornada muito legal. Salibão, dentro dos nossos estudos, nós somos apaixonados por linhas do tempo, né? Porque a gente entende que para entender o presente e o futuro, eu tenho que enxergar as bases fundamentais que nos trouxeram até aqui. E você construiu uma linha do tempo incrível, não vamos entrar ainda no conteúdo, mas só para dar o gostinho para a turma, onde você demonstra a inflexão do mundo, aí você demonstra a exponencialidade, como ela funcionou ao longo dos últimos anos. E o papel na gestão. E o papel na gestão. Que é o mais importante. Né? E 2007 foi um ano mágico, um ano onde muita coisa aconteceu. Será que nós estamos vivendo outro 2007, Salibão? Eu não tenho a menor dúvida, Sandrão. 2007, para quem não sabe, a Netflix foi para o streaming, o iPhone foi lançado, o Airbnb foi lançado, o Twitter foi lançado, o Watson foi lançado. Google compra o YouTube. O Google compra o YouTube e a Amazon lança o Bitcoin. Kindle. Bitcoin foi lançado, entre outras. Entre outras coisas. Mas por que isso aconteceu? E por que pode ser que nós estejamos passando por um ponto de inflexão como esse? Essas são as respostas que você vai ter aqui no nosso programa de hoje. Mas antes eu faço aquela sugestão, pedido, entenda como você desejar. Participe conosco, faça seu comentário, o que você achou desse episódio, dos demais. Tem alguma sugestão? Por favor, coloca aqui. Hoje, mais ou menos, a cada 4 episódios, já um é sugestão de alguém da nossa audiência. Por favor, faça seu comentário. Você ainda não nos segue, tanto no YouTube quanto no Spotify? Dá aqui, ó, seguir. Nos siga no Spotify para ser notificado dos programas novos. Toda sexta-feira tem programa novo, mas sobretudo no YouTube, quase todo dia tem conteúdos que nós postamos sobre os nossos projetos. Fechou? Vamos nessa então? Salibão, vamos retomar o que eu queria que a gente começasse a nossa conversa. Por que aconteceu tudo isso em 2007? Porque, se você pensar bem, né, uma reflexão que eu estava fazendo, os protagonistas da nova era, eles começam a ganhar atração em 2007. Né? Sobretudo Apple, Amazon, né, já tinha lançado já estava. Você sabe que tem outra história legal, né? Nesse período foi quando o AWS começa também a se constituir como um produto independente. Google começa a ganhar cada vez, mas já era representativo. Mas por que tudo isso acontece em 2007, Salibão? Bom, por 2 razões, né? A primeira é da gente olhar para trás. Olhar para trás. Nós tivemos aí a sorte de termos esse relacionamento com o Peter Drucker, né? E o Peter Drucker sempre falou pra gente, né? Que para você entender, para você identificar as forças que estão atuando agora, mas que não foram percebidas, você vai ter que estudar o passado. Né? Como elas se evoluíram dentro desse timeline, né? Então a gente sempre foi apaixonado, né? Você pegar nossos livros, todos eles têm timeline, né? Estratégia adaptativa, ele volta 200 anos, né, Sandrão? O Sandrão, ele estava inspirado. O Sandrão aqui é a máquina dos dois, né? Estava inspirado. Falou, botei 200 anos para trás. E o Gestão do Amanhã, todos os nossos livros têm, né? Então, a gente, andando para trás, você consegue
identificar e principalmente, como você falou no começo, né? Pontos de inflexão. Né? Pontos de inflexão. Que foi uma teoria, inclusive, desenvolvida pelo Andy Grove, né? No seu livro Somente os Paranoicos Sobrevivem. Exato, né? Publicado em quando? 1997, 10 anos antes, né? A internet ainda estava começando a ser uma realidade. Pois é. E ele já identificou. Como é que ele chegou a isso, né? A Intel quase quebrou por causa dos chips de memória japoneses, que era o carro-chefe da Intel. E os japoneses apareceram, os mercados começaram a se abrir, os chips japoneses apareceram com mais velocidade, com mais eficiência, mais baratos. E o que a Intel fez? Começou a reduzir custo, começou a mandar a gente embora, começou a fechar a fábrica. E ele entendeu que aquilo era um ponto de inflexão estratégico, que se ele não reinventasse a empresa a partir daí, que a Intel iria morrer. E ele teve que abandonar, inclusive, uma operação lucrativa para focar no futuro. Né? Então, essa identificação dos inflection points são fundamentais para que a empresa inteira esteja de acordo que esse é um ponto de inflexão e que o que nós fizemos até agora não necessariamente vai ser o que vai levar a gente adiante. E ter a coragem de mudar, ter a coragem de abandonar, né, para reconstruir a empresa. Como diz o Peter Drucker, as árvores não crescem até o céu, né, Sandrão? A chave da inovação é o abandono. Exatamente. E veja, em 2007, nessa tese que o Salibão está trazendo, do Inflection Point lá de Andy Grove, é quando a tal da lei de Moore, ela demonstra toda a sua exponencialidade. Né? Lembrando que a lei de Moore, todo e qualquer sistema computacional dobra de capacidade a cada 18 meses. Agora são 6, Sandro. A lei de Moore, eu sempre digo, né, Salibão, a lei de Moore, eu estudei para o nosso próximo livro muito aquela biografia do que você me trouxe do Gordon Moore. Ele comenta uma história muito interessante, Salibão. Ele fala assim, a lei de Moore, na realidade, não é uma lei estamentada, ela é uma lei da imaginação humana. Então ela representa muito mais, ela é muito mais representativa no simbólico, que é a atração, do que na precisão histórica, né? Mas ele fez isso em 67. É impressionante, né? Pois bem, mas em 2007, toda aquela tecnologia que vinha sendo desenvolvida ao longo de décadas, em 2007 ela explode. A inteligência artificial ela começou a ser estudada nos anos 50, pois né? Pelo Turing, né? Pois depois pelo Marvin Minsky, que eu trouxe. Trabalhei com um dos fundadores da inteligência artificial. Olha que coisa, Sandro. Muito louco. Olha que coisa. Mas nós vamos chegar aí, peraí. Nós estamos aqui em 2007. 2007 é quando todas as tecnologias até então desenvolvidas, né, Salibão, elas ganham tração. A computação em nuvem. Tudo isso começa a ganhar tração e aí surgem novos protagonistas que mudaram o mundo, Salibão. O iPhone mudou o mundo, a Apple mudou o mundo. Né? Aliás, eu sempre faço uma provocação, o iPhone tem 15 anos, 16 anos, né? Algo do gênero, 2007 até agora e tal. 2007. 15 anos, não, 17. Assim, quantas empresas não existiriam se não houvesse o iPhone com a sua loja de aplicativos? Com certeza. Airbnb, né? Quer dizer, você pega Uber, você pega iFood. Você levar o computador pro... Não, e vou mais longe, Salibão. Até talvez a Netflix não ganharia tanta atração, enfim. Sim. Pois bem. E aí, onde a gente quer chegar? Uma confluência de tecnologias explodiu o mundo e houve um grande avanço tecnológico que mudou a cena urbana. Agora nós vamos fazer que nem o Salibão fez. Vamos pular para cá? Nós estamos gravando esse podcast início de 2024. Nós não estamos vivenciando algo similar com a explosão das tecnologias que habilitam a inteligência artificial? Será que nós não estamos passando por a gente comenta aqui sobre essa conexão com o tempo, uma nova conexão com o tempo, e talvez nós estejamos no mesmo ponto de inflexão de 2007, que fortaleceram-se alguns players, Microsoft conseguiu sobreviver, e surgiram novos players com força que dominaram o mundo dos negócios? Será que... E outra, a gente fala assim, esses caras são muito grandes. Nós temos aquele vídeo do Bezos em 94, que era pequenininho. Essa empresa era empresa de garagem, eles souberam catalisar as mudanças. Será que nós não estamos num momento similar? E agora nós vamos voltar àquilo que eu quero que você traga, né, Salibão? Você estudou muito isso. Quer dizer, como você comentou, a inteligência artificial não é nada novo. Remonta a quase século. Não século, 70 anos, 60 anos. Com Turing. Aniversário de 70 anos. Pois bem. Fizeram aqui. Agora, aí você comentou, o Minsky, ele funda o primeiro laboratório de inteligência artificial no MIT em 1959, ano que eu nasci, 64 anos atrás. 65, um ano né? mágico, Salibão, você vê. Mês que vem né? já tem. Isso aí. Né? O ano mais importante do mundo que o Salibão nasceu, mas também teve um cara que fez um laboratório de inteligência artificial. Veja, e aí se a gente estudar de novo a linha do tempo, pessoal,
Tem um período de tempo que é chamado o inverno da inteligência artificial, onde pouca coisa mudou, né, Salibão? Eram muito mais aplicações relacionadas a ganho de produtividade padrão. A base teórica, né? Base teórica e tal. Por que agora, nos anos 2000, sobretudo agora, né, 2020, tudo está funcionando? De novo, a tecnologia que ganha atração. Hoje nós temos tecnologias disponíveis para rodar aplicações hiper sofisticadas de inteligência artificial que nós não tínhamos no passado. Você percebe a correlação de 2007 com agora? É por isso que surge lá no 2023 com força uma OpenAI, com um negócio chamado ChatGPT, que ninguém conhecia, de repente a inteligência artificial virou algo tão trivial quanto falarmos sobre o jogo de futebol do fim de semana. A própria Nvidia, né? Aconteceu. Nvidia? Que talvez nem ele imaginasse, né? Que fosse acontecer, né? O fundador, de repente ele virou trilionário. A gente falou muito sobre isso. Dormiu uma noite e acordou trilionário. E só cresce. Ele falou, porra, mas eu fiz um negócio pra jogo. E só cresce. Eu fiz um negócio pra jogo. Aliás, tem uma história muito boa aí que a gente tem que articular isso melhor, como a Intel perdeu essa carona, né? Essa onda. A empresa que fundamentou o Inflection Point perdeu essa onda para a Nvidia e para as outras empresas de processador para celular. Como a própria Apple que faz o dela. A Amazon, todas estão fazendo processadores. Naquele podcast A Neve Derrete Pelas Bordas, a gente aborda esse tema, mas aqui a gente queria dar um foco mais estreito. Por que a nossa visão é que essa era da inteligência artificial é tão relevante quanto o que aconteceu em 2007, Salibão? Basicamente, Sandrão, bom, a nossa paixão por tecnologia já vai lá atrás, né? Eu quando fui fazer meu MBA lá nos anos 80, lá na Carolina do Sul, na Darla Moore School of Business, né? E quando eu fui fazer um estágio numa empresa de software para a indústria de confecção, né? E meu chefe, no primeiro dia de trabalho do estágio, né, que eu estava fazendo, ele bota um livro do Regis McKenna, Regis Touch, né? E aí eu fui ver quem era o Regis McKenna. O Regis McKenna era o cara assim, o cara do marketing da tecnologia, né? Uma coisa, nem sabia que existia esse tipo de coisa, né? E dava para ver que ele falava, era um livro de um cara de tecnologia, mas falando de gestão. E eu fiquei fascinado, porque ele falava de gestão de uma maneira diferente. E aí começou essa minha paixão, né, sobre a questão da evolução da tecnologia e o seu impacto dentro do mundo da gestão. Tanto é que demorou para trazer o próprio Regis McKenna, né, e que foi se desenvolvendo, né, e quando a gente foi, a HSM fez seu primeiro evento em Nova York, em 2002, né, a gente esteve lá, a gente estimava ter 1.500, 2.000 pessoas do norte dos Estados Unidos, apareceram 5.000 de 50 países, né. E aquilo eu falei, isso aqui é uma loucura. Aconteceu alguma coisa aqui que não é anormal, né? E aí eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai se prevenir de um eventual inflection point. E percebi que as tecnologias iriam impactar o mundo da gestão. Elas sempre foram tratadas de formas separadas, né? Eu lembro que eu na reunião de conselho da minha escola, lá atrás, né? Participei do conselho de consultivo da escola, né? E eu falei, a gente devia fazer um merge com a escola de tecnologia. Todo mundo olhou pra mim assim, sabe que uma cara? Processamento de dados. Né? Todo mundo falou, quem que é? Você tá louco? Esse cara aí, pô, absurdo. Foi tratado como um absurdo, né? E hoje não é tão absurdo assim, né? De forma alguma. Porque você falar hoje de gestão sem falar de tecnologia é impossível, né? E aí fizemos o World Science Forum, né? Trazendo os melhores pensadores, né? Os melhores, principalmente cientistas, né? E um deles foi o Marvin Minsky, que naquela época eu não sabia nem o que era inteligência artificial. Eu não conseguia nem definir o que era. Mas eu sabia, que era importante. Mas era bonito, né? Inteligência artificial, né? Era bonito. Não, eu falei, tem que ter esse cara aqui, né? E agora a gente começa a entender o cara mais do que naquela época. Mais do que naquela época. Então, a coisa evoluiu. Agora, o que é mais incrível, Sandrão, que nem você falou, né? Quando as pessoas identificam esses inflection points, sabe quem identificou esse ponto de inflexão no próprio evento da HSM? O pessoal da Singularity University. Eu convidei o Ray Kurzweil, que na época era considerado um pouco lunático, um cara meio doido assim, né? Porque falava de coisas, falava que as pessoas deviam ter 150 anos, que a inteligência da máquina ia passar a inteligência humana por volta de 2030, e todo mundo achava que esse cara estava ficando louco, né? Foi duro convencer meus sócios a trazer esse cara, né? E o que aconteceu? Ele foi o único palestrante que falou assim, eu queria fazer uma cobertura do seu evento, eu contratei uma equipe porque nunca ninguém me convidou para falar num evento de business. Eu considero um professor Pardal, né? Aqueles que não lembram do professor Pardal, uma
uma revista em quadrinhos, né? Era um pato que inventava. Era pato ele, né, Sandrão? Não. Não. Pato. Eu acho que o professor Pardal não era um pato, né? Acho que era um pardal. Era um pardal. Era o professor Pardal, né, Salibão? Que inventava coisas, de tudo quanto é coisa, né? E o próprio Carlos. E aí eu fiquei intrigado. Por que ele botou tanta gente para filmar o evento, para filmar a presença dele e tal? E ele fez um filme chamado Transcendent Man, né? E o que aconteceu? Ele identificou naquele momento, né, que homens e mulheres de negócios do mundo inteiro iriam precisar saber de tecnologia. Não bastava mais você mandar para o cara do TI, né? Iríamos ter que ser fluentes. O que ele funda no ano seguinte? A Singularity University, que hoje é a escola mais... É uma think tank, é uma escola, difícil até definir porque hub de conteúdo, é uma universidade, mas assim, eles têm 3 cursos, 2 cursos, entendeu? Aliás, é um dos legados que eu deixei para a HSM, foi essa parceria com a Singularity. E a Singularity identificou que... E por isso que eles têm tanto sucesso, porque as pessoas vão lá, pagam uma fortuna, $15 mil por semana, para entender essas novas tecnologias, Sandro. Mas entenda aí, você que está nos acompanhando, o valor de você ter a sensibilidade de entender os pontos de inflexão. Esses empreendedores entenderam, criaram um negócio revolucionário e agora estão nadando de braçada. Pois é, ele e tem o Peter Diamandis também. Peter Diamandis, Salim Ismail, né? Essa turma toda aí, né? É tudo derivado desse pensamento. É incrível, tudo derivado de uma empresa argentino-brasileira lá atrás que conseguiu entender isso antes que todo mundo. Agora, a vantagem deles foi ter entendido que isso daria dimensão para o exatamente. Isso está acontecendo exatamente agora. Eu tenho até uma tese, Salibão. Sandro, desculpa interromper. Fica à vontade. Mas o próprio Kurzweil, né, enquanto eu brinco nas minhas aulas, né, eu falo que as pessoas têm que entender de 2 leis. A lei de Moore, que é o poder do processamento computacional dobra a cada 18 meses e o custo fica igual, né, que é um microprocessador. E a lei do Kurzweil, né, que é a lei do crescimento composto. É a lei do crescimento exponencial, né? Que ele fala... a lei dos retornos acelerados. Retornos acelerados, ele fala do crescimento composto. A lei dos retornos acelerados, que basicamente, resumindo, diz o seguinte, que a partir do momento que uma tecnologia é criada, pontos positivos delas saem e eles vão se juntando com outros pontos positivos que vão criando as suas próprias... As próximas plataformas, Sandrão. Então são as 2 grandes leis que você tem que saber, porque empresas incríveis se perderam por não entender essas leis. E outras surgiram. A Kodak morreu porque não entendeu essa lei. A Blockbuster morreu porque não entendeu essa lei. Tantas outras empresas morreram porque não entender as transformações do ambiente. O que está por trás. Exatamente. Né? E outras surgiram. Aí que eu quero trazer essa reflexão. Na inflexão 2007 surgiram empresas incríveis que hoje são protagonistas. Airbnb transformando o mundo de hospedagem, de viagens. Aliás, eu gosto do propósito da Airbnb, Sandrão. Fantástico, né? Eu estou pegando as linhas dos propósitos das empresas que têm os melhores propósitos. É fazer você se sentir bem onde quer que você esteja. Pelo amor de Deus, Sandrão, o que é isso? E eles usaram... Que propósito é esse? E veja, eles usaram a tecnologia disponível para viabilizar esse propósito. Airbnb, Netflix ganha atração em 2007 e hoje são grandes protagonistas. Essas empresas, elas entenderam esse contexto e trabalharam na borda. Então, uma tese que vai emergir com certeza é quais são as novas organizações, já tem surgido NVIDIA, OpenAI, que vão surgir agora por ter um bom entendimento de como a inteligência artificial vai impactar todos. Porque a inteligência artificial, ela é uma tecnologia transversal. Aliás, mais do que uma ferramenta, como você coloca, né, Salibão? A inteligência artificial, ela é um mecanismo que influencia a diversos modais. Então, não é que vai ter um player que vai se apropriar da inteligência artificial e ser o grande player da jogada. Não! A tendência é que essa tecnologia habilite novos negócios e muitos da borda. Então, eu estava conversando com um empreendedor importante que trabalha na área de logística, com tecnologia. Ele está entendendo como utilizar, Salibão, a tecnologia para criar novas funcionalidades para ganho de performance. Eu falei, aí você tem um outro negócio, você tem um motor 2. Aí você tem um outro negócio. Quer dizer, veja, é utilizando a tecnologia disponível, um empreendedor com recursos limitados, criando novas possibilidades de negócio. Ou seja, ela habilita qualquer negócio. Qualquer negócio. Mas o pressuposto é, eu tenho que dominar essa lógica. Eu escrevi sobre isso, Salibão, num post. A minha perspectiva clara é, quem não dominar a inteligência artificial daqui por diante, vai ser como se você estivesse fora da internet. E interessante que você falou, Sandrão. Você tem que dominar 2 coisas. O primeiro, a ferramenta.
Mas mais importante que a ferramenta é o conceito por trás dela. É o conceito, é a estrutura. Né? Não há dúvidas. É o conceito por trás dela. Senão você não vai fazer a pergunta certa. Por isso a gente fala tanto de repertório, Salibão. Você pode ser um técnico maravilhoso. Se você não conseguir ter o contexto, você tem que ter repertório, gente. E veja, Salibão, é interessante, né? Porque esse processo de transformação, como a gente fala de inteligência artificial, eu percebo que alguns se afastam. Isso não é para mim. Gente, profissionais liberais. Hoje tem obtido um ganho de produtividade brutal graças... nós só estamos começando com a inteligência artificial generativa. Nós só estamos começando... ChatGPT, agora você vai ver o Copilot da Microsoft, deve fazer um baita barulho, mas o ponto fundamental é o seguinte, pensa assim, ó, o meu pensamento hoje vai nessa linha. Você pegar um dia normal nosso, cara, nós desenvolvemos várias atividades repetitivas que eu adoraria que alguém fizesse. Sei lá, preciso fazer uma planilha do acompanhamento das minhas vendas do ano passado e comparar com o ano retrasado para fazer uma projeção. Eu preciso fazer um PowerPoint de um novo produto que eu vou criar, de uma apresentação, que está tudo em texto. Eu preciso fazer um texto, eu preciso ler todas as mensagens que eu recebi. Veja, a gente faz inúmeras mensagens tarefeiras. A gente está escrevendo um capítulo, né? O Sandrão ia escrever muito, também está escrevendo um capítulo, e de repente a gente perrou naquele capítulo. Exato. Bumba, você vai lá, o cara... Preciso fazer uma pesquisa. O que eu fazia no passado, Salibão? Google, Salibão, ver. Gente, são atividades Sandrão, repetitivas que você pode usar a tecnologia. Fala pra mim, a inteligência artificial supera o Salibão, não? Nunca. Bom. Nem a do homem. Então, você faz diversas atividades repetitivas que, se você tivesse um agente pessoal para te ajudar, não é legal? Ou me faz aí uma planilha com as vendas do ano passado, ou me faz aí um PowerPoint. Por isso que o Bill Gates, foi esse post que eu fiz, o Bill Gates, que está muito envolvido com isso, né? E sempre que eu falo, tudo que o Bill Gates, esses caras falam, a gente tem que olhar, Salibão, porque esses caras, ele tem um tempo disponível bom para fazer só isso, né? Ele fala que essa nova era é do agente pessoal. O que é o agente pessoal na inteligência artificial? É qualquer agente que vai resolver qualquer problema seu. Então, e esse agente pode ser por voz. Então faz aí uma planilha de Excel para mim das últimas vendas XYZ. Faz aí um slide, um PowerPoint para mim disso. Ele pode ser por texto. Então você vai ter vários devices, várias formas de entrada de agentes pessoais para te ajudar a atividades rotineiras. Isso não é o futuro. Tá comentando, a minha esposa estava comentando, Salibão, que ela teve a experiência com uma pessoa que atua num segmento X que já está disruptando todo. Sabe qual? Dubladores. Sabe por quê? Aquelas ferramentas de inteligência artificial que pegam a voz do ator, coloca ela em vários outros idiomas com uma sincronicidade de máquina. E o dublador? Sim. Aliás, tem vários. O tradutor, o dublador, tem todas as... Né? Então, assim, esse processo, ele não é um processo do amanhã. A neve derrete pelas bordas. Ela já está acontecendo aqui agora. Quem vai ganhar? Quem conseguir ter repertório para analisar tudo isso. Acho que vai muito além disso, né, Sandrão? Você tem inúmeros casos onde a inteligência artificial faz um diagnóstico de algum paciente com câncer melhor que médico, né, Sandrão? É natural, né, Salibão? Então, ela está carregada de uma série de bases que é o cérebro do médico não tá. O cérebro não tá. São milhões. Agora, aonde vai substituir o médico? Não. Não. Por quê? Cognitivamente, inclusive eu fiz um texto sobre isso, tem um estudo que saiu recente de Oxford, que mostra que cognitivamente o cérebro humano está mais preparado para aprender do que a tecnologia, porque nós temos as sinapses. Eu tenho que usar a tecnologia a meu favor. Mas temos desafios. O Salibão estava comentando de um que para mim é um dos principais, Salibão. Processo de tomada de decisão. A inteligência artificial, ela, em alguns casos, boa parte dos casos, ela tem tantos dados carregados que ela supera a capacidade do indivíduo de analisar variáveis. Ela vai apontar as melhores decisões e não é mais aquele que tem a caneta mais pesada que vai tomar a decisão. Muito melhor. Aí pegou. A implicação, aí pegou, né, Salibão. Eu vou falar aqui no novo achado aqui no nosso livro, chamado The New Power, né? Mostrando que a tecnologia até hoje, Sandrão, ela foi ferramenta. No more. A inteligência artificial não é só ferramenta. Explica isso. Ela é o parceiro. Ela é o parceiro. O agente pessoal. Não é à toa que o produto da Microsoft chama Copilot. Copilot. Porque você não vai mais andar no mundo sozinho. O Copilot vai tomar decisões. Te ajudar. Vai tomar decisões por você. Me ajuda aí. Escolher o melhor restaurante. Me ajuda aí. É isso. E agora, se você tem inúmeras questões na empresa, vamos supor a escolha de um plano de saúde. Vamos supor que o presidente da empresa é amigo do presidente da empresa de plano de saúde. Vai querer fazer para proximidade. Colega. Ou a inteligência artificial vai fazer toda uma análise. As variáveis. Assim, amigo, não. É outra empresa.
E aí, o que você vai falar pro teu time? E vou te falar mais uma coisa. O que você vai falar pro teu time? E mais uma coisa, Salibão. Porque ela é abastecida de dados que ninguém tem. Você vai contra ela? Vai contra ela. Vai contra ela? E vou te falar mais uma coisa, que você sabe melhor do que eu isso. Tem pseudo-líder medíocre que só se escora em decisões como essa. Concorda? Decisões que podem ser tomadas de uma forma mais eficiente, com base em dados ou outras fontes de informação. O que esse cara vai fazer da vida dele? Pois é. As 8 horas dele vai ser pra quê? Você entendeu? Você percebe que nós estamos numa revolução que quem não tiver capacidade cognitiva de gerar soluções, pode ficar à borda. E eu tô falando gente pesada. Sim. Um professor. Um bom mestre. Que no passado ele basicamente mostrava... O cara sabia tudo, né? Ele tem que ter a capacidade hoje de gerar conexões para os seus alunos, ele vai ter que ir além. Ensinar o aluno a aprender, né? Aprender. E aí que vem o nosso grande desafio, Salibão. E eu vou ter que insistir nisso. Você tem que absorver repertório. Você tem que absorver conhecimento. Por quê? A capacidade cognitiva de gerar proposições vai ser o que vai levá-lo adiante. As tarefas rotineiras e tarefeiras vão ser substituídas pela máquina. E de uma forma mais superior. De uma forma superior. De uma forma mais efetiva. Então nós temos que nos preparar para esse novo mundo. Você como empreendedora, como empreendedor, como líder, como eu consigo levar minha organização a um outro patamar fazendo sinapses, né? E me fala uma coisa, Salibão, além disso, o que mais você descobriu nessas suas viagens aí nesse novo mundo? Aqui, olha, a Time Magazine fez aqui um suplemento? Um compilado assim de um estudo muito legal. Não é grosso, entendeu? Porque muita coisa que aparece hoje, né, de inteligência artificial, são chumachos assim de conteúdo. E às vezes muito técnico, muito técnico, você se perde. Eles fizeram um negócio técnico, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa consegue entender, né? Desde o entendimento sobre essa nova área de possibilidades. Primeiro, olha que fantástico, né? A inteligência artificial, eles denominam como uma nova área de possibilidades. A gente vai ter possibilidades que a gente nunca teve antes, em todas as áreas. Desde a criação de um simples anúncio, até a criação de uma palestra, até a operação de uma pessoa, até você estar no meio de uma operação e você vai consultar quem? De repente você está consultando, né? É o seu co-pilot, né? Seu co-pilot, até seu a maneira que nós trabalhamos, né? Será que ela vai nos reemplaçar, vai nos substituir? Tem essa parte que também não é muito bonita, né? Porque a curto prazo ela já está tirando empregos. Ela já está tirando empregos. Isso é um fato, Sandrão. E quem não se preparar, ela vai estar tirando empregos. Entendeu? Então, assim, os governos sempre se safaram em entender até um certo ponto. Cara, se eles não entenderem inteligência artificial, nós vamos ter um nível de desemprego no mundo como a gente nunca viu. Vai ter saudade das coisas. A gente nunca viu. Então, sabe, aqui eu quase que imploro para os governantes para poderem entender isso, entendeu? Aí já vamos fazer nosso trabalho, que eu acho que a gente tá mais perto do razoável. Eu sei, mas Não, eu tô falando, se a gente for esperar aí... Pois é. Vamos influenciar as pessoas que estão nos acompanhando. Muito. Esse é um problema público, Salib. É um problema social. As pessoas vão ter saudade, se não fizer nada, vão ter saudade das restrições dos anos 60, da crise do petróleo, porque aqui impacta um contingente de pessoas a níveis jamais vistos. Por isso que o Yuval Harari está tão preocupado, pensadores estão tão preocupados com tudo isso. A palestra dele parece é catastrófica. Parece um cara que está implorando para todo mundo prestar atenção no que ele está falando. Não é uma palestra normal assim, né? Então, assim, a gente tem esse lado também que... E a própria segurança, né? Que já é um tema muito falado, muito falado, muito falado. E a grande questão aqui desse número aqui, dessa revista que eles fizeram sobre a sessão, é que existe uma corrida tão voraz agora para ver quem sai na frente, que provavelmente está acontecendo a mesma coisa quando começaram com as redes sociais, esquecendo de ver o lado negro, né? Só que agora de milhares de adolescentes se suicidando, de muitas questões de ódio. Isso aqui potencializa tudo isso. Então, assim, eu acho que tem um outro lado, né? Que tem que existir uma corrida tão grande quanto pela segurança disso aqui. Não há dúvida. Porque o potencial disso aqui, né? De você ligar... Perdeu o controle. De uma pessoa ligar para você, do teu filho ligar para você com a tua voz, com a voz dele, falando que ele tá morrendo não sei aonde, e você acreditar em um minuto. Né?
Por outro lado, e assim, concordo em gênero e grau com você, agora a gente sabe, se a gente for analisar os pontos de inflexão históricos da sociedade, emergem empresas que sempre têm soluções para ajudar a sociedade a resolver esses problemas. No caso das redes sociais, demoraram muito. Demoraram muito. Você vê o nível de ódio que chegou ao mundo. Não, e é irreversível. Os adolescentes, e é irreversível. Isso. É que aqui, como a gente tem essa camada grande já de um nível de consciência maior, quando surgiram as redes sociais, a gente não tinha referencial nessa linha. Exatamente. Então aqui há uma possibilidade, e aqui é o que eu chamo a atenção de quem está nos acompanhando. Todo ponto de flexão da sociedade emergem oportunidades para diversos agentes. Sim, inclusive para segurança. Né? Exato, para tudo. É aqui que a nave derrete pelas bordas, de novo. Vai ter oportunidade para todo mundo. E aí, Salibão? Mundo do trabalho, né? Mundo do trabalho, gadgets, equipamentos, escolas. E para quem? Quem vai aproveitar melhor? Quem se mobilizar mais rapidamente? É uma chance, inclusive, Salibão, paradoxalmente, de empresas de pequeno e médio porte se moverem mais rapidamente, como foi em 2007. Empresas de pequeno porte entenderem o contexto e se moverem mais rapidamente. Quando foi agora, quem diria que não foi nem a Microsoft, não foi nem o Google, não foi nem a Apple, que apareceu com o ChatGPT. Não há dúvida, Salibão. Apareceu um bando de moleque lá, era uma empresa sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, tem que mudar o estatuto. Não há dúvidas, você percebe? É sobre isso que a gente está falando. Então, assim, de um lado, é curioso, né, Salibão, que a gente está na nossa jornada há muito tempo, mas só a nossa 2016, 2018 com gestão do amanhã. A gente trouxe todo um sistema de pensamento para se adaptar a essa nova era. Embaralharam as cartas de novo. Vão ter que se preparar mais ainda para um novo contexto. E aí a gente não dá para fugir muito da história, viu, pessoal? Cultura organizacional é fundamental, porque eu tenho que ter uma cultura de flexibilidade para lidar com esse novo. Percebe? Eu tenho que ter uma cultura flexível. Métodos ágeis. E bota ágil nisso, hein, Sandro? Liderança preparada. Concorda, Salibão? Uma estratégia adaptativa. Você percebe que não dá pra gente escapar desse sistema de pensamento. Não, exatamente. Né? Ele é mais aplicável. É mais aplicável, e aí vou na sua fala. Muito mais profundo, perigoso, né? Então a gente vai ver um movimento onde não vai ser sem dor. Eu concordo com você, eu creio que é mais arriscado até do que naquele momento. Porque agora a gente tem uma sofisticação, tem deepfake... Tem uma sofisticação nos sistemas muito grande. E aí que entra, uma oportunidade. A questão dos governantes, que é inevitável que eles entrem, né? Infelizmente eles entram de uma forma errada sempre. Por exemplo, você pega o deepfake, né? Que eles reproduzem o Sandro Magaldi fielmente, com a sua voz, com o lábio, com tudo, com a sua maneira de pensar. Eu falei, meu, isso é um desastre. Por outro lado, você imagina se você compra na Apple um iPhone 15 e vem um vídeo com o Steve Jobs dando oi para você pessoalmente, explicando para você como é que você todas as funcionalidades do iPhone. Olha que coisa fantástica. Ou a educação. Como viabiliza. Imagine o Einstein. Uma figura histórica dando uma aula de física para o mundo inteiro. Sabe, assim, eu gosto, quando a gente fala do mundo VUCA, né, a letra A de ambiguidade, para mim, é a que mais representa esse novo mundo. Ele é ambíguo. De um lado, ele tem inúmeras oportunidades de evolução da humanidade, do outro, ele tem âncoras. Cabe a nós justamente como harmonizar, neutralizando essas âncoras e fortalecendo as alavancas. No que tange a nós, do mundo empresarial, é um mundo das oportunidades. É um mundo das oportunidades. Porém, da mesma forma que em 2007, empresas míticas e lendárias ficaram pelo caminho por não entender as transformações do ambiente, Salibão comentou aqui Kodak, comentou Blockbuster, a própria GE mais adiante, né, várias organizações, o varejo inteiro, né? Varejo inteiro, e ficaram pelo caminho, é inexorável nós termos essa perspectiva que quem não conseguir catalisar e entender essas mudanças, ficará pelo caminho. E nós temos uma tendência deletéria. Não é, pessoal, não é mais uma ferramenta. Isso que eu ia falar, Salibão. Isso aqui não é mais uma ferramenta. É aí que eu ia chegar. Nós temos uma tendência deletéria no mundo empresarial à superficialidade. Então é achar que a inteligência artificial é o ChatGPT. Vamos colocar aqui todo mundo. Isso daqui não é uma ferramenta. Isso é um sistema de pensamento. E não é uma tecnologia só, Salibão. É o que você falou. A inteligência artificial ela habilita e canaliza diversas inteligências e tecnologias. É uma mudança. Eu estava conversando, foi no final do ano, com uma pessoa que está no Vale do Silício, que está lá, residente. Ela comenta que a ebulição do Vale do Silício nos Estados Unidos, hoje, é similar a que aconteceu no surgimento da web. Você tem a visão clara que estamos diante de uma nova ruptura. E toda ruptura tem
ganhadores e perdedores. Exatamente. Vem com a gente pra você ser ganhador. Falando em ganhador, Salibão, aquela fase importante do nosso episódio, que tem tudo a ver com essa reflexão, que vai ajudar o pessoal a entender esse processo. Além de ler todos os nossos livros... Qual que é a sua sugestão de leitura para a turma? Bom, primeiro, para vocês, né? Não deixem de comprar. Isso daqui é um suplemento de algum mês? Não. A venda, pelo menos na Barnes & Noble, estava à venda, então é possível que você compre isso individualmente, sem problema nenhum, que eu comprei, né? Então, você vai comprar, com certeza. Mas esse livro aqui, olha, The New Power. Olha que fantástico, Sandrão. Como o poder trabalha no nosso mundo interconectado e como fazer ele trabalhar para você. Então, no fundo, de novo, né, a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta. Ela é uma nova maneira de viver, que toma decisões. Essas tecnologias estão tomando decisões por elas mesmas, né? E nem eu falei da questão do CEO, que é amigo do cara que é presidente de uma empresa de plano de saúde. Vamos fazer com o cara, porque, né? Só que vem aqui, isso aqui aparece e fala assim, os nossos dados aqui dizem que a melhor decisão que a inteligência artificial, ela analisa todo aquele monte de dados e te dá a coisa lá. Agora, você imagina como é que você vai conviver em termos de liderança quando você tem alguém do teu lado, no teu cangote, Sandrão? É que nem o Gustavo Gomes do Palmeiras. Por quê? É um xerifão? Tô brincando. É um xerifão? É verdade, no teu cangote. Um xerifão? No xerifão, cara. Entendeu? Não dá pra você olhar pro lado. Não dá pra você olhar pro lado. Você tem que se preparar pra isso. Você tem que se conviver, vai ter alguém do teu lado tomando decisão por você. Você tem que criar valor. E você não vai conseguir tomar essa decisão. Mais do que isso, mas vou mais longe. Se você tiver um competidor que tem essa ferramenta e você não tem, como fica as suas decisões? Governantes de países, Sandrão. Governantes de países, presidentes homens, mulheres. Mas eu vou te falar, eu te mandei até fantástico, te mandei até um post de um cara. A gente escreve as coisas e acaba esquecendo, é tanto livro, né? Você viu aquele post que eu te mandei que a gente fala sobre inteligência artificial em 2018? 2018 a gente fala que a lacuna vai ser tão grande. 2018, no Gestão do Amanhã, a gente falava sobre isso. Imagina agora, Salibão. 6 anos atrás. Mas, ó, leu Gestão do Amanhã, Estratégia Adaptativa, Cultura, mas leu New Power também. Repertório, Salibão. Todo mundo tem que ter repertório, senão nós vamos ficar no maus lençóis. Esse livro. Inclusive, saiu um artigo deles na última Harvard Business Review, um artigo mais enxuto, né? Eu tirei vários insights para nossa palestra Liderança Disruptiva, porque... Opa! Então, ó, já vamos pegar o gancho? Você vai mostrar quando? No nosso workshop, né? É isso aí. Nosso workshop que já vem. Você tem um conteúdo que você vai falar só sobre isso. Exatamente. É dias... Eu tenho certeza que... Quando é, Sandrão? É dia 26 e 27 de abril, Salibão. 26 e 27 de abril. Vamos para aquela câmera. Nós vamos mostrar o que há de mais moderno em termos de liderança a partir do momento que você não tem toda a liderança sozinho mais. Tem o domínio disso. Esse mundo já não existe mais. Não tem como. E aí você precisa ter repertório. Então aqui, ó, 26 e 27 de abril, São Paulo, presencialmente workshop Liderança Disruptiva. Como funciona esses workshops? São 2 dias presenciais, eu e o Salibão somos os caras, mas nós temos convidados. Temos CEOs, Salibão, temos empreendedor, né? Vamos mostrar casos de líderes arquitetos. E vamos falar muito sobre isso, né, Salibão? Vamos falar muito sobre essa liderança disruptiva e como liderar num mundo totalmente imprevisível, instável, que só tende a se acelerar as transformações. Eu tenho que aprender a fazer isso. Então aqui, ó, 26 e 27... Não, tô errado. 26 e 27 de abril, em São Paulo. Você tá aí... Às vezes no Learning Village. No Learning Village da HSM, ó, que chique, né? Então aí você como líder, às vezes você... tá com dificuldade de entender como você vai adaptar a sua liderança a esses novos tempos. Como é que você vai desenvolver novos líderes, né? Como você vai desenvolver novos líderes? Aliás, nós não podemos esquecer disso. Nós vamos ter 2 blocos lá, onde você vai falar sobre o algoritmo da vitória, o que está por trás da mente dos principais coaches esportivos do mundo. Eu tive uma ideia para você, para de repente a gente fazer uma mesa de debates com gente de alta performance. Né? E o outro você vai falar sobre equipes de alta performance. Como montar... Você está com dificuldade aí? De montar a sua equipe em alta performance? E a outra, perguntas, né? Na área da inteligência artificial, né? São mais 3 conhecido conteúdos. como prompt, né? Prompt. Deram um novo nome para minhas perguntas, Sandrão. Eu já venho falando disso há 10 anos. Agora é um prompt. Vou dar spoiler de 3 conteúdos que o Salibão vai apresentar, transformadores.
que pode estar por trás da mente dos coaches do segmento de esporte mais bem-sucedidos do mundo que a gente pode absorver. Construção de equipes de alta performance. Como construir equipes de alta performance? Como se preparar para fazer perguntas transformadoras. Na era da inteligência artificial. Eu entro com liderança disruptiva, as 8 competências transformadoras do líder do século XXI. O líder arquiteto, que inclusive tem um podcast só sobre isso, para falar como você se prepara para construir uma arquitetura. Então vamos falar do indivíduo, vamos falar dessa visão de arquitetura e a colaboração. No meio disso, convidados para compartilharem suas práticas, compartilharem seus cases e dividir com a nós, não só o amor, a dor, como é isso na prática, e dinâmicas, para que você saia de lá um líder transformado. Então não se preocupe não, se você está aí inseguro com o seu modelo de liderança, está vendo que é normal, nós estamos na era de ruptura, tudo que a gente sabe sobre liderança foi construído a partir do entendimento de outro mundo, nós mudamos. Vem com a gente, que nós vamos te ajudar nessa jornada. 26 e 27 de abril, vamos deixar aqui o link, então aqui está o link, para você conhecer mais desse evento, mas ó, eu já me desculpo de antemão, isso não é gatilho, isso não é gatilho, eu me desculpo de antemão se você entrar e o evento já estiver lotado, porque as vagas são limitadas e a gente já está trabalhando nesse evento já há um bom tempo, tá? Mas se tiver lotado, você entra lá no nosso Instagram, @SandroMagaldi, @ZéSalbineto, que tem lá as informações dos próximos, beleza? Vamos quebrar tudo, Salibão, mais uma vez. Bora. E aí você dá mais livros lá, fala de mais livro, fala de mais suas aventuras. Eu vou levar os outros 24 que não deu pra trazer aqui. Não dá, não tem espaço. Beleza? Show, hein, Salibão? Papo bom, né? Muito legal. Ó, nós estamos na Ruptura 2007 e nós vamos estar fazendo essa ruptura aqui agora. Nós. Não tem inteligência artificial que dá conta com a inteligência do Salibão. Beleza? Show! Antes de finalizar, vem aqui, ó. Faz seu comentário aqui, pô. Faz seu comentário. Sugere. Quer sugerir que conteúdo a gente tem que abordar? Por favor. Faça a sua sugestão. Eu mesmo leio e respondo todos os comentários, sou eu mesmo. Além disso, não nos segue ainda? Siga lá no YouTube, siga lá no Spotify. Aí você vai ser notificado para receber nossos conteúdos em primeira mão. Vamos para a próxima, Salibão? Bora. Show! Valeu!